Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta aos nossos estudos que têm sido tão maravilhosos, tão proveitosos a respeito do Natal. E que alegria poder conversar tão abertamente sobre um assunto que não está aqui predisposto de lei, de regras, de um mandamento bíblico. Nós estamos conversando sobre questões baseadas no ponto de vista histórico, cultural, bíblico também, os respaldos bíblicos, mas principalmente baseado no amor, na liberdade que você tem de pensar diferente, né? Então aqui, por mais que eu não estou ouvindo você diretamente, eu me sinto conversando, uma conversa amigável, pautada nas questões primordiais do respeito e do amor ao próximo, e nós podemos sim discordar com relação a essas coisas que não são tão relevantes assim, porque não estão, no caso, né, protegidas por leis e mandamentos bíblicos, mas costumes e adequações. Então, estamos aqui diante de um tema bem difícil, muito delicado, muito complicado, que é a questão de lidar com a saudade de quem não vai poder participar, né, do Natal. É como se o mundo tivesse todo correndo para um sentido e você perdida, indo na contramão desse sistema, né? As pessoas todas indo para as lojas, indo comprar coisas, preocupadas com a fita que vai embalar o presente, se vai né, vai concordar ali a cor, né, na embalagem ali, e você com aquele buraco enorme no seu peito, na sua memória. Como lidar com isso, né? Quão difícil. Então, eu não estou aqui também trazendo informações que possam vir com o peso de uma opinião que vai te fazer mudar de ideia, de maneira alguma. Aqui, como, né, disse no início, estamos conversando e temos essa liberdade de pensarmos diferentes e vamos continuar nos amando, né? Para quem tem acompanhado, eu estou vivendo esse processo muito difícil dessa partida, dessa despedida. Tão recentemente nós perdemos uma pessoa tão próxima e realmente o tempo para, né, para quem recebe a notícia. Ainda vivo aqueles processos de tentar imaginar que seja diferente, que eu não recebi a notícia, que eu não recebi aquela mensagem dizendo aquela coisa, que foi um erro, um engano, erraram lá o nome do paciente as ideias, né, de tentar barganhar o sistema e que não é aquilo. Então são resultados de um luto muito recente. Mas talvez você está vivendo situações baseadas em situações que já ocorreram há mais tempo. Mas não tem como eu dizer para você que a dor de quem está sofrendo recentemente é maior do que a dor de quem já sofre há 30 anos. Porque a dor do luto, ela além de não ser medida, ela é um resultado de algo irreparável. Não tem como, né? Uma pessoa que perdeu uma criança, por exemplo, se ela engravida de novo, coloca o mesmo nome naquela criança, ela não traz de volta a criança que foi. É uma tentativa frustrada, não acontece, ninguém volta, né, do mundo dos mortos, a não ser que o Senhor faça um milagre e a não ser Jesus, né, que ressuscitou de dentre os mortos. Mas é um fim de todos nós e tem acontecido muito nos últimos tempos. Né? A cada dia mais recordes são batidos diante dessa pandemia. E a Terra já viveu momentos muito difíceis, até com números superiores a isso, mas nós não tínhamos todo esse contato, essa conexão de conhecer o que se passava em vários lugares ao mesmo tempo, com uma velocidade tão rápida, né? Então, a noção da tragédia era bem inferior do que a gente tem noção hoje. Então, tudo assola, tudo machuca, tudo dói. Nesse caso específico que nós estamos vivendo diante da pandemia. E aí fica a questão, né? E aí, vamos encontrar, não vamos encontrar? Como que a gente faz para poder ter um encontro saudável? São muitas questões que nos vêm à mente. O avô do meu esposo, ele faleceu aos 95 anos de idade, muito próximo do Natal.
e foi necessário tomar uma decisão sobre se haveria de ter a celebração do Natal naquele ano ou não. O cenário aqui é realmente delicado, é complicado e divide opiniões. Então, se você é a pessoa enlutada, o meu conselho a você é que você faça tudo com muita sabedoria. Você já está num processo de sofrimento muito intenso. Isso é uma grande verdade e nós precisamos entender que cada um de nós tem um limite, tem um ponto até onde dá para ir. Depois daquilo é estrago, é dor em excesso, é sofrimento. Então, nós sabemos que é, se há amor, né, na sua família, o amor vai fazer compreender que realmente você não está em condições de encontrar. Há tempo de todas as coisas. Em Eclesiastes 3 vai falar sobre isso. Vai falar sobre esse tempo de abraçar, esse tempo de não abraçar, o tempo de rir, o tempo de chorar, o tempo de quebrar, o tempo de construir, de restaurar. E você pode estar no tempo da necessidade de se fazer o silêncio, né? E você precisa ser respeitado, precisa ser amado concernente a isso. E você também deve se avaliar, porque enganoso é o coração do homem, diz a palavra do nosso Deus. Então, se a gente não conhece nem o nosso próprio coração, como que a gente pode, então, colocá-lo a direcionar a nossa vida, né? Então, algumas armadilhas podem estar preparadas. Se você já está no processo de silêncio, às vezes você já silenciou grupos, às vezes você já está distante de pessoas, de encontros, de reuniões. E aí, se você prolonga muito esse tempo dentro do afastamento, você pode perder a oportunidade de conviver com a ajuda mútua. Porque, na verdade, quando há uma pessoa enlutada, é muito provável que exista uma multidão de pessoas enlutadas com essa pessoa. Existem formas diferentes de enfrentar o sofrimento, mas uma pessoa ela tem muitas influências. Então, quando essa pessoa vem a falecer, ela vai deixar um vazio no coração de muita gente. Então, a gente pode abrir os olhos e observar que existem várias outras pessoas sofrendo. Talvez você não perceba, mas o seu sobrinho, sobrinha, também está sofrendo a morte do seu esposo. Então, essa questão de você estar sofrendo não tira dos outros também o fato de que eles também estejam sofrendo. E esse sofrimento, quando compartilhado, ele pode se transformar na ajuda mútua. Ele pode ser muito abençoador, ele pode ajudar na reconstrução, né, dos teus fragmentos, na sua memória restaurada e uma série de situações poderosas podem acontecer nesses ajuntamentos. Então é preciso ter esse cuidado com o excesso, tudo que é excesso, né, gente? Até a água em excesso mata. Então, toda dosagem, toda superdose é um veneno. Então, o excesso de distância, ele pode ser muito prejudicial. Então, se você já vem de um processo de estar bem afastado, aproveita a oportunidade. Eu te daria esse conselho de aproveitar a oportunidade de pôr o pezinho para fora. Da toca e olhar, observar o dia e fazer suas reflexões do lado de fora também. Não é que você vai paralisar o seu processo de luto, mas você vai começar a visualizar a sua vida baseado em uma outra perspectiva. Você consegue compreender? Em Eclesiastes capítulo 7, no versículo 2, nós vamos encontrar um versículo bem interessante, que fala o seguinte: é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há banquete. E nesse lugar onde há luto, nós podemos fazer reflexões sobre a vida. E é muito rico mesmo você avaliar pessoas que fizeram boas escolhas, outras que fizeram más escolhas. Alguma coisa você sempre aprende, sempre, sempre você vai aprender sobre
quando uma pessoa vem a partir, né? Existe sempre uma reflexão a ser feita, algo sempre pode se tirar daquilo para que nós possamos ter uma vida ainda melhor, mais ponderada. E parece que nesse contexto atual que nós estamos vivendo, é possível então viver quase que as duas coisas que são relatadas nesse versículo de uma só vez, porque o mundo está vivendo um processo tão tão intenso de dor relacionado aos seus mortos, né? Oriundos da pandemia, que o encontro de família seria impossível não sentir a falta dessas pessoas, não sentir esse vazio, esse buraco ali, né? Tá faltando ali aquele tio que sempre falava aquelas mesmas coisas, tá faltando aquela tia, vai estar faltando aquela avó, tá faltando aquela prima, né? São muitas pessoas que partiram. Então, fazer esse encontro agora é inevitável chorar, é inevitável não sentir a dor semelhante a que se sente numa casa onde há luto, né? Muitos de nós não tivemos a oportunidade de viver o processo do funeral, por exemplo, que é algo importantíssimo no processo do luto. Você sair de casa, vestir sua roupa, tomar um banho, se alimentar e sair, falar: eu estou saindo, estou indo a um local com o objetivo de me despedir de alguém, né? Essa consciência, que parece algo muito simples, ela é extremamente importante para termos a noção da realidade da partida desse ente querido. Então, quando nós não temos isso, inclusive é o que aconteceu com a minha família nesse último final de semana, nós vivemos ainda o processo da possibilidade de fato, será que aconteceu ou não? E viver essa oscilação entre a realidade e sonho, desejo, expectativa, e o processo ele fica bem demorado, bem prolongado. Nós estivemos gravando uma série de estudos sobre o luto, e é uma coisa muito rica. Se você puder ter acesso a esse material, vai ser colocado no YouTube. E é algo que a gente precisa conversar sobre a morte. É algo que precisa fazer parte do nosso dia a dia. Se nós tivermos mais consciência da nossa finitude, nós vamos escolher melhor, né, no nosso dia a dia. Vamos valorizar mais aquilo que deve ser valorizado, que são as pessoas. E vamos viver de uma forma bem mais tranquila, eu acredito, se nós tivermos mais noção disso. Mas, voltando à questão do Natal, é como se nós pudéssemos reunir ali, né, essas duas possibilidades tão distintas desse versículo de Eclesiastes num momento só. E aí, a pergunta que você pode estar fazendo: mas Cris, isso aí é importante? O que a gente pode fazer? Então, a gente deve então cancelar? Olha, se a gente for avaliar o contexto de restauração do luto, porque nada vai voltar ao normal, né? Nunca, né? É um processo que houve uma ruptura, então é como se fosse um renascimento das histórias, tanto sua, das pessoas ao seu redor, né? Como eu falei, as pessoas que se foram, tinham muitos vínculos, então ela morre para muita gente, então é muita gente vivendo as suas ausências. Mas quando você consegue então entender que você, no processo de luto, você está vivendo uma restauração da sua própria história, agora a partir de então, sem o outro, você vai precisar de colecionar memórias. Então, essa oportunidade de se dar o direito de conversar sobre o ente querido falecido é algo muito rico que poucas famílias conseguem fazer. Só as famílias mais equilibradas, mais maduras, vão conseguir se sentar numa sala de estar e conversar e contar histórias e casos sobre pontos de vista diferentes. Coisas que o seu esposo viveu que você não sabia, porque fazia parte da infância. E quem sabe dessa história melhor é o primo que tem algo para contar e que você não sabia. Então, são situações interessantes. Aí você pode pensar, mas Cris, para que essa reorganização de memórias? É porque essa pessoa, ela faleceu fisicamente, mas ela existiu de fato. Nós não vamos aniquilá-la.
tudo que ela construiu, tudo que ela viveu já se tornou história. E uma história, ela tem o poder, né, de nos ajudar bastante, né? Traz a questão do pertencimento aos familiares. Quantas mulheres viúvas estão com filhos pequenos? Um dia esses filhos vão se tornar pais. E quais são as histórias que eles ouvirão sobre os avós? Somente as histórias que forem agora, nessa fase, restauradas. Então, é muito importante para o senso de pertencimento desses netos entenderem quem foram seus avós, como eles viviam, o que eles gostavam. Então, se você começa a apagar a memória dessas pessoas, e como se você pudesse aniquilar a memória, você está perdendo uma riqueza, uma joia, porque todas as pessoas são importantes e elas contribuíram, né, e muito para aquele ajuntamento, para aquela família. Então, eu convido você a refletir na importância do ajuntamento, claro, lembrando, né, do que eu coloquei ali no áudio anterior a respeito de você é, conhecer o seu limite. Talvez você não tem condições, não tem mesmo. Não faça, não faça. Não há nenhuma lei que te obrigue a fazer isso, a participar, não. Mas se você quiser refletir um pouquinho sobre isso, essa é a minha intenção hoje, para você pensar quão importante seria sentar com pessoas que têm outras histórias para contar que você não sabe e que o quanto somaria também as histórias que você sabe, né? E se alguém chorar? Essa é uma outra pergunta. E se no meio do caminho chorar? Não tem problema. Quanto a isso também não há lei. Contra isso também não há nenhuma proibição. Nós podemos chorar. Jesus chorou diante da morte de Lázaro e ele é o nosso exemplo, ele é o caminho a ser seguido. Nós podemos chorar as perdas e chorar e depois do choro cantar. Qual é o problema? Não há problema nisso, né? O que nós precisamos deixar de ser é rígido, inflexível, ou extremamente sensível ao ponto de também se tornar rígido. Então, nós precisamos estar abertos a possibilidades de crescimento, de desenvolvimento humano. E é interessante quando você que está sofrendo observa que a pessoa que não está ali mais com você, que era tão importante para você, também era importante para o outro. E acredito que vai somar muito ouvir do outro como ele está lidando com aquela dor e poder abraçar uns aos outros, chorar juntos. Eu acredito que seja um marco de desenvolvimento e de força, de grandeza para vocês. Apesar de que cada um vai estar no processo, mas eu acredito que vocês teriam muito a compartilhar e muito a viver. Agora eu vou voltar lá na história do avô do meu esposo. Depois que ele faleceu, a minha sogra, ela teve muita dificuldade de montar a árvore de Natal, de decorar a casa, que era um ponto assim muito especial dela, algo que era muito característico dela, a alegria dela. E já se passaram mais de 12 anos e ela não consegue fazer esse processo. Ela tem recebido a família, mas aquele brilho da casa, da decoração, ela não consegue, né? E ela sempre se entristece, ela até recebe as pessoas, mas ainda no processo muito triste. Existe lei contra isso? Não existe. Mas se você e eu pudermos fazer uma observação, nós vamos considerar todos os bisnetos, né, que no caso são os netos da minha sogra, todas essas pessoas que nem tiveram oportunidade de conviver tanto com o Votote, né, que estão perdendo agora um pedacinho da avó, Eurenes. Entende a questão? A vida está seguindo e as nossas decisões, elas vão ter consequência. Então, por isso que eu te convido a fazer a sua reflexão diante dos que foram. Você deve tomar algumas decisões e também diante dos que estão. Então, eu quero finalizar essa observação de hoje, esse assunto sobre a saudade, como lidar com essa saudade, te chamando a atenção para todos os que estão pertinho de você.
Eu sei que isso parece algo tão repetitivo, mas se você pudesse ter mais 15 minutos com alguém que você está sofrendo, que faleceu, se você pudesse ligar para essa pessoa e ter uma possibilidade de conversar com ela 15 minutos, e se colocassem um preço, eu acredito que você pagaria esse preço, seja qual preço fosse, você gostaria de conversar com essa pessoa, falar alguma outra coisa, ter um processo de despedida, alguma coisa assim. E eu queria que você agora então entendesse que sim, você tem tido muitos 15 minutos, muitos 5 minutos, muitos 10 minutos com muita gente e muita gente interessante. Então é importante pensar e começar a pensar da vida que você está tendo e quer ter daqui para frente. Amém? As pessoas que estão ao seu redor, você tem um privilégio de estar com elas e elas também têm o privilégio de estar com você. Então, seria algo é, talvez honesto, justo que você estivesse pleno, cada vez melhor, mas nós sabemos dos processos, né? Eu não estou aqui trazendo nenhum julgamento, mas que você pensasse a respeito de você se entregar para essas pessoas, ou pelo menos projetar a possibilidade de viver de uma forma cada vez mais integral, que as pessoas possam aproveitar você com seu sorriso completo, porque ele é importante para os que estão com você agora. Amém? Lembrando que a questão do luto, pós-luto, né, é uma nova forma de vida, e essa nova forma de vida, ela pode vir com um resultado ora doce, ora amargo, e são decisões que precisam ser tomadas. Eu te convido a viver de uma forma em que você possa ser muito bem lembrada. Amém? Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos e te ajude a tomar a decisão certa. Amém?